Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 20 da história Amor Egoísta. Surpreendida pela aproximação repentina de Iseon, Yumin demorou alguns segundos para ter alguma reação. Mas em seguida, após se dar conta da situação, movendo a cabeça para baixo como se evitasse aquele toque, ela responde com uma voz um pouco trêmula, que não era isso, e que estava tudo bem. Mas Iseon continuou, levando sua mão agora até a testa dela, de forma preocupada e gentil, enquanto questionava se será que ela estava com febre. Porém, aquele toque, que um dia foi tão comum e agradável para Yumin, naquele momento a fazia se sentir incomodada. E sendo movida por esse sentimento, agindo quase como que por um reflexo, ela apenas afastou a mão dele, se virando de lado, tentando evitar os olhos dele, enquanto cobria parcialmente o rosto. Ela falou que só estava muito cansada e por isso acabava perdendo o foco às vezes. Em seguida, ela reforçou que estava bem e que ele não precisava se preocupar. Iseon apenas respondeu brevemente, dizendo entender e se desculpando. Tentando evitar aquela situação desconfortável, Yumin muda de assunto, perguntando sobre o que ele estava falando antes. Ele responde, dizendo que apenas estava perguntando se ela gostaria de ir visitar o pai dele qualquer dia desses, junto com ele. Com uma expressão claramente desanimada, Iseon continuou, dizendo que, de qualquer forma, ele não queria sobrecarregá-la com isso. Então, ela poderia simplesmente deixar para lá e ir apenas quando se sentisse confortável com aquilo. Com um olhar meio perdido, Yumin pensava que, na verdade, realmente fazia muito tempo que ela não via o Sr. Kim. E então concordou, dizendo que tudo bem, ela iria pensar sobre isso. Iseon diz que irá levá-la embora agora então, o que ela apenas concorda. Yumin se vira e começa a caminhar na frente dele. Ele, por sua vez, permanece parado por um momento, congelado no lugar, enquanto olhava para sua própria mão, a mesma mão que há minutos atrás Yumin afastou de forma tão brusca. Ele volta seu olhar na direção dela, a encarando se afastar, enquanto mantinha uma expressão pensativa. Memórias do passado começaram a invadir a sua mente. Lembranças de momentos em que o toque dele era recebido por ela com um sorriso e felicidade genuína. Ainda mantendo seu olhar fixo na direção dela, ele fecha a mão, cerrando os punhos com uma certa frustração, enquanto exibia um olhar abatido. Em seguida, já podemos ver Yumin se jogando em sua cama. Se sentindo exausta, ela pensa que está se sentindo mentalmente drenada e se pergunta se será que vai ser sempre desse jeito, se caso ela continuar vendo Iseon. Mas ela tem seus pensamentos interrompidos quando nota o seu celular tocando. Rapidamente, ela o pega e vê que era uma notificação de mensagem de Yeondo. Ela começa a digitar, enquanto se lembra que acabou esquecendo de avisá-lo que iria ter um encontro com o seu ex naquele dia. Na mensagem, ele apenas perguntava como estava sendo o dia dela. Então ela responde, primeiro pedindo desculpas por não ter respondido antes, e explica que esteve o dia todo fora e só viu a mensagem dele agora. E logo em seguida, já envia outra mensagem, onde contava para ele que havia saído com o seu ex. Em seguida, a cena pula para a manhã do dia seguinte. Yumin ainda esperava por uma resposta de Yeondo. Ela notou que ele já havia lido a mensagem, mas mesmo assim, ainda não tinha respondido. Mesmo depois de se levantar, ela ainda continuava grudada no celular, aguardando uma resposta dele. Mas as horas continuaram a passar, e ainda assim, não havia nada. Após um tempo, ela começou a se perguntar se será que ele deixou para responder depois e acabou se esquecendo, ou apenas estava muito ocupado.
Porém, assim que pensou nisso, seu celular começou a tocar. Ela até se animou por um momento, tendo certeza que seria uma resposta dele. Mas, assim que abriu a mensagem, viu que na verdade era sua mãe. A mensagem apenas dizia: Machuquei minha perna. Você pode vir ao pronto-socorro do hospital universitário. Ala da emergência. Me avise quando chegar. Yumin sentiu seu sangue gelar. Imediatamente, ela começou a se preparar para sair, enquanto tentava ligar para sua mãe, mas sem sucesso, já que a mesma não estava atendendo. Ela queria ir até a sua mãe o mais rápido possível, mas ao não encontrar a chave do seu carro, se lembrou que havia o emprestado para Dewey. Então foi quando, de repente, seu celular começou a tocar novamente. Nervosa e com as mãos trêmulas, sem nem ao menos olhar direito, ela rapidamente a atendeu. Enquanto corria pelo seu apartamento, pronta para sair, ela gritava com a voz aflita, perguntando à mãe se ela estava bem, e soltando várias outras perguntas em seguida, sem nem ao menos parar para respirar. Mas acabou sendo surpreendida, quando do outro lado da linha, a voz que ouviu foi a de Eondo. Percebendo o estado em que ela estava, ele perguntou o que estava acontecendo. Ainda atordoada, ela olha para a tela do celular e então pede desculpas para ele. Explicando a situação, ela menciona que sua mãe mandou uma mensagem dizendo estar na emergência e que, em meio à preocupação e pressa, ela acabou fazendo confusão. E Eondo repete a palavra emergência como uma pergunta, demonstrando uma certa preocupação na voz. O que Yumin apenas confirma que sim. Enquanto já calçava seus sapatos para sair, ela explica que precisa pegar um táxi agora e ir para o hospital, e que mais tarde ela liga para ele. Mas rapidamente, Yeondo fala que ela não precisa pegar um táxi e se prontifica a levá-la até lá. E em seguida reforça, dizendo que já está a caminho agora mesmo. Em seguida, já vemos Yumin do lado de fora e Yeondo encostando com o carro. Ele abaixa o vidro, a chamando, e fala para ela entrar. Yumin fica surpresa com a rapidez que ele chegou até ali, e enquanto colocava o cinto, ela menciona isso para ele, agradecendo pela sua ajuda. Ele diz para ela não se preocupar, e em seguida acelera o carro, indo em direção ao hospital. Durante o caminho, Yeondo pergunta como a mãe dela está, mas Yumi diz não saber ao certo, pois ela apenas mandou uma mensagem e agora não responde e nem atende o telefone. Percebendo a preocupação na voz dela, Yeondo tenta acalmá-la, dizendo que se ela conseguiu mandar uma mensagem, então provavelmente não deve ser algo grave, e pede para ela ficar tranquila. Yumin diz que ele deve estar certo, mas em seguida muda de assunto. Baixando o olhar, ela pergunta o porquê ele estava ligando para ela mais cedo. Ele explica ter percebido que não respondeu a mensagem dela de ontem, e então, como ele não abriu o restaurante hoje, queria chamá-la para sair. Ao ouvir isso, ela vira rapidamente a cabeça, olhando para ele. Incrédula, ela se perguntava se isso quer dizer que ele não respondeu de propósito, e se então ele basicamente viu a mensagem, mas decidiu não responder. Ela cruza os braços, virando para o outro lado, e tentando não demonstrar irritação, tenta se acalmar mentalmente, dizendo para si mesma que está tudo bem. Afinal, ele não é obrigado a responder todas as mensagens dela. E Yeondo olha de canto para ela, notando sua reação. E então, após um momento de silêncio, ele decide perguntar como foi o encontro dela com o ex. Ela responde com naturalidade, dizendo que foi tranquilo, e faz um resumo breve, falando que eles apenas foram a um musical e jantaram juntos, nada demais. Claramente nervoso, ele aperta o volante com força, enquanto tentava manter-se calmo e não demonstrar nenhuma emoção. E então fez mais uma pergunta. E você, como se sentiu? Foi como era no passado? Yumin explica dizendo que não.
que ao invés de se sentir empolgada, ela apenas se sentiu ansiosa e desconfortável. Ela conta que ficou pensando demais em várias coisas durante todo o tempo que ficaram juntos e que no fim acabou sendo cansativo. Curioso, Yeondo questiona sobre o que ela tanto pensava, mas querendo encerrar o assunto, ela apenas disse sorrindo sem jeito que era apenas um monte de coisa sem sentido e que não valia a pena falar sobre aquilo. Ele apenas aceitou, não querendo forçá-la a falar nada que a deixasse desconfortável, e então encerraram aquele assunto ali. Em seguida, vemos a mãe de Yumin, que estava sentada em uma cadeira com a perna engessada. Assim que vê sua mãe, Yumin grita por ela, chamando sua atenção. A mesma, olhando para Yumin, fala que finalmente ela chegou e reclama dizendo que, só desta forma, para conseguir ver ela ultimamente. Yumin, ainda aflita, pergunta sobre o que houve e questiona o porquê de ela não atender e nem responder suas mensagens. Porém, a mãe dela logo a tranquiliza, dizendo que foi apenas uma torção no tornozelo e que, felizmente, não houve fratura. Mas em seguida, com uma expressão irritada, fala que no fim foi tudo por culpa de Yumin, pois ela estava indo até a casa dela de metrô para levar comida, quando acabou tropeçando e se machucando. Yumin a repreende, dizendo que em casos assim, ela deveria ter avisado que ela mesma iria buscar, o que rebatendo, sua mãe diz saber que ela anda muito ocupada e que provavelmente ela não iria. Elas continuam discutindo, até que a mãe de Yumin, olhando para trás, fala: "A propósito, estou tendo alucinações ou há um homem alto atrás de nós?" Ela brinca, dizendo que por ali ser um hospital, talvez ele seja um fantasma. Yumin, um pouco constrangida, percebe que acabou esquecendo de apresentá-los adequadamente. Em seguida, ajudando sua mãe a se levantar, ela a apresenta Yeondo, dizendo que ele é um amigo que acabou a ajudando, trazendo ela até o hospital. Yeondo, fazendo uma reverência, diz ser um prazer conhecê-la. Sorrindo amplamente, a mãe de Yumin fala, de forma sugestiva, que não sabia que sua filha tinha um amigo tão bonito. Yumin ri sem graça e apenas diz que eles se aproximaram recentemente e, mudando de assunto, rapidamente fala que agora irá levá-la para casa. Yeondo, se mantendo por perto, age de forma prestativa e pega a bolsa que Yumin carregava, dizendo a ela que pode deixar isso com ele. A mãe dela observa a interação deles com atenção e, deixando escapar um sorriso sutil, ela pensa: amigos, né? Sei. Já em casa, a mãe de Yumin se senta, enquanto Yumin se prepara para começar a arrumar as coisas. Olhando para Yeondo, ela sussurra, agradecendo por sua ajuda e menciona que ele pode ir e deixar que ela cuida do resto agora. Mas Yeondo se nega a ir embora. Ele sorri, dizendo que já está ali, então não se importa em ajudar, e menciona que irá cuidar da cozinha para ela, afinal, ele é um profissional nessa área. Yumin olha para ele, se sentindo grata, mas ao mesmo tempo preocupada. Ela imagina que só queria que ele fosse para casa descansar no dia da folga dele, ao invés de continuar ali se desgastando. Mas, nesse momento, a mãe de Yumin, que observava tudo atentamente, entra na conversa. Ela menciona sobre ele ter dito ser um profissional e pergunta se isso quer dizer que ele é um chefe. Yeondo responde que sim e comenta ser dono de um pequeno restaurante. Yumin, por sua vez, já começa a ficar em alerta. Ela corre em direção à sua mãe, mas não sem motivo, pois ela, sem esconder sua empolgação, continua fazendo mais e mais perguntas, o que Yumin, nervosa, se apressa em tentar impedir. Ela pensa que, nesse ritmo, ela vai começar a interrogar Yeondo de novo, se lembrando que ela fez o mesmo no caminho de volta e que já foi difícil fazê-la parar naquela hora. Mas sua mãe a ignora completamente, a empurrando de lado, enquanto ainda sorrindo, continua com as perguntas.
Ela questiona onde ele mora, se mora sozinho e se tem namorada. E quando, para essa última pergunta, ele diz que não, sem um pingo de vergonha, ela manda mais uma pergunta. Então, o que você acha da minha Yumin? Olha aí, até a mãe dela já tá shippando os dois. Mas nesse momento, Yumin grita, implorando para ela parar. Com o rosto queimando de constrangimento, ela fala que sua mãe já está sendo rude. Sua mãe, então, olhando para ela, percebe Yumin ali, do lado, morta de vergonha, e diz que vai parar então, mencionando que ela é muito exagerada. Ela pede desculpas a Yeondo por deixá-lo desconfortável, dizendo que só estava curiosa e acabou se deixando levar. Mas Yeondo responde calmamente que ele não se sentiu desconfortável e que está tudo bem. Com o rosto ainda corando, Yumin pensa no quanto está envergonhada e agradece internamente por Yeondo estar lidando tão tranquilamente com tudo isso. Em seguida, já podemos vê-los prontos para ir embora. Yeondo, segurando uma sacola, agradece pelos acompanhamentos que ganhou da mãe de Yumin. Ela menciona não ser nada comparado a toda a ajuda dele. E animada, como se estivesse brilhando de empolgação, ela fala que se um dia ele quiser visitar o seu salão, ela irá cortar o seu cabelo de graça. Yeondo, com a mesma empolgação e brilho no olhar, agradece e diz que ela também deve passar um dia em seu restaurante junto com a Yumin, mencionando que irá cozinhar algo delicioso para ela. Ela se anima ainda mais com essa ideia e fala que irá assim que a sua perna melhorar e pede para que ele passe o endereço do seu restaurante antes de sair. Yumin fica de lado, apenas observando tudo e se sentindo cada vez mais constrangida. Mas, parando por um momento, ela observa que, mesmo que sua mãe esteja agindo assim, Yeondo não parece se sentir desconfortável. Notando como ele está lidando com tudo tão naturalmente, ela pensa que, na verdade, isso é um pouco inesperado. Em seguida, a cena muda, agora com Yeondo deixando Yumin de volta em sua casa. Assim que eles chegam na entrada do prédio, Yumin o agradece de novo por toda a ajuda e comenta que se sente meio mal por ter feito ele perder seu dia de folga assim. Mas ele a tranquiliza, dizendo que fez isso porque quis e que ficou feliz em poder ajudar. Em seguida, estendendo a mão para entregar a bolsa a Yumin, ele fala para ela entrar e descansar, mencionando que ela deve estar exausta. Ela sorri, concordando, apesar de, internamente, pensar que, na verdade, não está tão cansada. Mas, ainda assim, estende a mão para pegar a bolsa. Porém, estranhamente, Yeondo mantém sua mão firme, não soltando a alça. Isso deixa Yumin confusa. Ela se pergunta o porquê ele não solta se ele disse para ela entrar. Após pensar um pouco, mesmo que hesitante, Yumi decide dar uma de Dona Florinda e pergunta: Eu quero entrar para tomar uma xícara de café. No momento seguinte, já vemos os dois sentados à mesa. Yeondo mantém seu olhar fixo nela, mesmo enquanto bebe o seu café. O que ela percebe, a deixando desconcertada. Ela se questiona do porquê a atmosfera está estranha assim. Ela tenta disfarçar, mas suando frio, continua a pensar que não é como se fosse a primeira vez que eles se sentam assim, um de frente para o outro. E se pergunta se será que é por causa do silêncio ou por estarem sozinhos na casa dela. Mas então, quebrando o silêncio, Yeondo fala que o café estava ótimo. Percebendo que ele já terminou, ela aproveita a deixa e se levanta rapidamente, agradecendo e pegando a caneca dele. Ela se dirige até a pia, enquanto Yeondo começa a andar pelo seu apartamento, mencionando que dessa vez a casa dela está bem organizada. Se lembrando que, da última vez que esteve ali, a casa estava um caos completo. Ela ri sem graça e menciona que, normalmente, é assim, e que daquela vez foi só uma bagunça temporária.
Yeondo apenas concorda e fala que irá acreditar nela. Então ela pergunta se ele não acha difícil manter a casa arrumada estando tão ocupado com o trabalho, o que ele responde que não, explicando que ele arruma um pouco todos os dias, antes e depois do trabalho. Yumin ri e fala de forma descontraída que ele só está falando isso porque ela não pode ver com os seus próprios olhos. Mas então, Yeondo se aproxima subitamente e fala bem próximo ao ouvido dela que, sendo assim, ela deveria ir até a casa dele um dia e verificar por si mesma. Ele comenta que, apesar de ela ter o acompanhado até a sua casa várias vezes, ele nunca a convidou para entrar antes. Ao ouvir isso, Yumin, que estava lavando as canecas, para, congelando por um momento sem perceber, o que acaba fazendo com que suas mangas ficassem molhadas. Yeondo, percebendo isso, rapidamente estende suas mãos em direção às dela. Ele segura o pulso dela com delicadeza, puxando sua manga para cima, enquanto falava o número de seu apartamento, mencionando que ela deveria subir até o 5º andar. Ele se aproxima ainda mais, fazendo com que ela o olhe nos olhos, e então reforça: 5º andar. Não se confunda com outro andar. Sentiram a indireta aqui? Vocês se lembram que o ex dela é vizinho de Yeondo, né? E ele mora no 4º andar. Pelo jeito que ele falou agora, provavelmente ele já deve ter ligado os pontos. Em seguida, a cena corta para Sojeong, que, verificando o seu celular, espera por notícias de Yumin, enquanto torce para que ela tenha aproveitado um musical junto do seu ex. Ela pensa que, aparentemente, o ex da Yumin ainda parece gostar dela e se pergunta o porquê eles simplesmente não voltam logo de uma vez. Olhando para uma foto de Yeondo, ela continua devagar e, com sua percepção distorcida, pensa que Yumin precisa voltar logo com o seu ex e parar de enganar Yeondo. Mas, nesse momento, sua agente chega, tirando ela de seus pensamentos. Ela comenta que a situação está caótica, pois o chefe que iria participar das próximas gravações acabou dando um perdido. E agora, a equipe está em pânico procurando por um substituto. Assim que ouve isso, um brilho surge nos olhos dela. Vendo ali, mais uma vez, uma oportunidade, ela pensa em Yeondo e pergunta se será que a equipe aceitaria uma sugestão dela. E chegamos ao fim de mais um vídeo. E aí, o que acharam desses últimos acontecimentos? Me contem aqui nos comentários a opinião de vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda muito a estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. E para finalizar, o meu agradecimento especial ao nosso novo membro aqui no canal. Seja muito bem-vindo! E também, é claro, a todos os outros membros que continuam aqui comigo. Muito obrigado a todos! O apoio de vocês é muito importante. Bom, então por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!